Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, então, para fechar essa nossa unidade, que é a unidade 2, nós vamos trabalhar com a temática de número π e da razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Tranquilo? Então, acompanha comigo na tela. Vimos então anteriormente que a circunferência ela é uma figura geométrica pertencente a um plano, constituída, ou seja, desenhada pelo conjunto de todos os pontos igualmente distantes de um ponto fixo desse plano. No nosso dia a dia, então, é comum vermos objetos que nos lembram uma circunferência, como uma aliança de casamento, uma roda de bicicleta, uma roda gigante, entre outros parecidos. Então, eu trouxe aqui para vocês novamente a ideia da aula passada, apenas para vocês entenderem e relembrarem, então, o que é uma circunferência e como é que ela está presente no nosso dia a dia. Tranquilo? Então, vamos continuar comigo. Já se sabe como a circunferência é formada. Já que se sabe, como a circunferência é formada, qual que é o seu formato e seus principais elementos, mas como medi-la? Como saber o seu comprimento? Por que nós precisamos saber e entender tudo isso? Bom, as perguntas são muitas, mas elas serão esclarecidas ao longo dos nossos estudos. Então, hoje a gente vai ver exatamente isso, Como é que a gente mede uma circunferência? Como é que a gente sabe qual que é o seu comprimento, Como é que a gente pode compreender e entender tudo isso e para quê, Para iniciar, então, vamos relembrar o que é perímetro, visto que o comprimento da circunferência é o mesmo que o seu contorno e nos lembra o perímetro dos polígonos. O que ele está dizendo aí? A primeira pergunta foi como descobrir, como é que eu vou medir uma circunferência que nada mais é do que um contorno, uma linha que se fecha ali. O que é o contorno de um polígono? Quando eu calculo o contorno de um polígono, eu calculo o seu perímetro, certo? Que é a soma de todas as medidas dos seus lados. A circunferência também ela tem um perímetro, mas o perímetro dela é o comprimento da sua circunferência, tá? Então, a gente vai entender como calcula o perímetro dessa circunferência, já que a circunferência não tem lados, Então, se ela não tem lados, como é que eu vou somar todos os seus lados para descobrir o seu perímetro? Certo? Então, essa é a ideia. Acompanha comigo. Desde o início da história, o ser humano desenvolveu várias maneiras de medir tudo à sua volta, a fim de resolver os problemas que iam surgindo. Uma das medidas bastante utilizadas em seu dia a dia é o perímetro. Você lembra então o que é o perímetro? Assim como eu disse para vocês, o perímetro é a medida do contorno de uma forma geométrica poligonal, ou seja, é a soma de todos os lados de um polígono. Veja então a representação a seguir de uma piscina, com 10 metros de comprimento e 5 metros de largura. Então, vejam que 10 metros, aqui 5 metros, 5 metros. Vejam então que o perímetro dessa piscina vai ser a soma de todos os seus lados. Então, vai ser 5 mais 10 mais 5 mais 10. Somando tudo, então eu sei que o perímetro desse retângulo, dessa figura retangular que é uma piscina, é 30 metros. Logo, então, o perímetro nesse caso é a soma das medidas dos lados dessa piscina. Isso, então, é quando nós temos um polígono qualquer, gente? Que eu conheço as medidas dos seus lados e eu sei quantos lados que ele tem. Então, quando a gente vai calcular o seu perímetro, basta somar todas as medidas dos seus lados. Mas por que eu estou relembrando isso para vocês? Porque agora eu tenho que entender como é que eu vou calcular o perímetro de uma circunferência, que nada mais é do que o seu comprimento, beleza? Então, vamos continuar fazendo essa associação aí junto comigo. Mas como então calcular o contorno ou perímetro de uma figura ou objeto que não tem lado? Como a roda de uma bicicleta, por exemplo, ou de uma aliança, ou de uma circunferência qualquer. Primeiramente, então, é importante entender que o perímetro ele é definido como a soma dos lados de figuras formadas por segmentos de reta. No caso da circunferência ou círculos, usa-se mais a palavra contorno
ou comprimento. Então, isso aqui é apenas questão de notação, mas é importante a gente diferenciar, tá? Quando a gente está falando de perímetro, a gente só fala nessa palavra perímetro para figuras que são polígonos, né? Formados por linhas retas. Quando a gente já está trabalhando com figuras circulares, com circunferências, a gente não vai falar mais a respeito de perímetro, porque ele não tem lados, né? Então, a gente vai falar do quê? Vamos falar de contornos ou comprimento, ok? Então, vamos continuar. Antes, então, pessoal, de entender como calcular o perímetro da circunferência, vamos relembrar quais são os seus principais elementos observando a figura a seguir. Então, quais são os elementos que a gente viu na aula passada, né? Nós vimos o centro da circunferência, nós vimos o seu raio, o seu diâmetro, que é igual a 2 vezes o raio. Nós vimos, então, uma corda, como a corda aqui PQ, que vocês veem aí de verde. Nós vimos também o seu arco, né, que é aqui PQ, e nós vimos também a nossa flecha, né, que é RS. Então, na imagem nós temos os segmentos CA e CB, que são os raios da circunferência, o segmento BA, que é o diâmetro, o PQ, que é uma corda, e o RS, que é a flecha dessa nossa circunferência. Os segmentos, então, que passam por fora, ou seja, o contorno da circunferência, são chamados de arcos, como a gente tem na figura, os segmentos de A até P, de P até R, de R até Q, de Q até B e de B a A, que são os arcos da circunferência, ou seja, são pedaços dessa nossa circunferência. Por exemplo, aqui eu tenho o arco de A até B, certo? Que são partes desse nosso segmento circular. Agora que já foi dito, então, que o comprimento, contorno, é igual ao perímetro, vamos, então, destacar os elementos mais importantes da circunferência para fazer esse nosso estudo. Para isso, então, eu peço que vocês observem a circunferência a seguir com alguns de seus elementos. Então, tem aí a circunferência, que é todo esse comprimento circular rosa. Nós temos o raio, que parte do centro, né, que está aí de verde. O próprio centro, que está aqui no meio da nossa circunferência. E o nosso diâmetro, que é 2 vezes o raio. Com esses elementos principais aí da nossa circunferência, é que a gente vai conseguir fazer associações suficientes para encontrar qual que é o contorno, ou seja, o comprimento da nossa circunferência. Tranquilo até aí? Tudo bem? Então, vamos continuar comigo. Observe, então, que há uma relação importante entre dois elementos, ou seja, a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio. Então, temos aí o raio representado pela letra R, o diâmetro 2 vezes R, que é 2 vezes o raio. Quando uma circunferência ela é menor, nós podemos, de maneira prática, medi-la usando uma fita métrica, um barbante, régua. Com esses instrumentos, pode ser que as medidas não sejam bem precisas, mas será uma boa medição. Então, o que ele está dizendo? Quando nós temos uma circunferência menorzinha, a gente consegue até utilizar as ferramentas do nosso dia a dia para calcular, então, o seu contorno, ou seja, o seu comprimento, como, por exemplo, aí a fita métrica, o barbante e a própria régua aí de vocês no dia a dia, né? Isso quando a circunferência for pequena. Mas e quando a circunferência for muito grande, né? Será que a gente vai conseguir medir com bastante precisão? Então, essa é a ideia. Vou trazer aí para vocês, então, uma imagem desses instrumentos que a gente pode utilizar para medir, porém, a medida não ficará muito precisa, ok? Então, vamos lá. Então, tenho aí a imagem desses instrumentos que vocês podem utilizar, né? Que é a fita métrica, o barbante e a régua. Para se ter, então, um cálculo mais preciso do comprimento de uma circunferência, nós vamos descobrir um segredo que só os objetos circulares têm. Para isso, observe o nosso quadro a seguir. Então, vocês vão ver aí objetos que são representados por circunferência, por exemplo, a aliança, a roda da bicicleta, a roda gigante. Tem aí o comprimento dessas circunferências, né, que eu já coloquei para vocês. E o diâmetro dessas circunferências e uma razão entre o comprimento e a circunferência, né? Que seria nada mais do que a divisão de 1
por outro. Quando eu calculo, então, a divisão de um pelo outro, que é do comprimento pelo diâmetro, divido 4,71 por 1,5, 188,7 dividido por 60, 471,5 dividido por 150, vocês vão ver que vão encontrar praticamente o mesmo valor aproximado, que é aproximadamente aí 3,14. Vejam então que independente do objeto em formato de uma circunferência, quando a gente divide o comprimento pelo diâmetro, é encontrado o mesmo valor aproximado, que é 3,14. Esse número irracional ele ficou conhecido como π, o qual é representado pelo símbolo que vocês veem aí na tela, que é uma letra do alfabeto grego. Então, pessoal, aí se descobriu o nosso número π, né? Que nada mais é do que o comprimento de uma circunferência qualquer, de qualquer objeto, dividido, então, pelo seu diâmetro. Ao fazer, então, essa razão, que nada mais é do que uma divisão, sempre se obtinha o mesmo resultado, o mesmo número, que é o nosso famoso número π, que está dentro do conjunto dos números irracionais. E a sua medida sempre será, então, de aproximadamente 3,14, ok? Então, vamos continuar comigo. A descoberta desse número constante, que é π, com aproximadamente 3,14, relacionada às regiões circulares, é atribuída ao matemático grego Arquimedes. Então, foi o Arquimedes que descobriu esse padrão aí entre as circunferências. Com base, então, nessa descoberta, como que você poderia escrever uma expressão para calcular o comprimento de uma circunferência? Considere, então, que você tem a medida do raio e um valor para o π. Diante do que acabamos de observar, nós podemos concluir que o comprimento de uma região limitada por uma circunferência, ele pode ser calculado através da seguinte expressão matemática. O comprimento, então, da minha circunferência vai ser igual a 2πr, ou vai ser π vezes d, que é o diâmetro, que nada mais é do que 2 vezes o raio. Mas qual é que a gente mais utiliza no nosso dia a dia? É essa fórmula aqui, tá? O comprimento, então, da nossa circunferência vai ser igual a 2πr. Quem que é o π? É a nossa constante de aproximadamente 3,14. Quem que é o nosso r? É o nosso raio da circunferência. Então, se você tiver esses elementos da sua circunferência, que é a aproximação do π e o seu raio, você consegue então descobrir qual que é o seu comprimento, que nada mais é do que o contorno, ou seja, o perímetro dessa nossa circunferência. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e por hoje é isso. Até a nossa próxima unidade, ou seja, até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!